Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Pode se assentar, queridão, queridona. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 2. Tá ok? Carta de Tiago, capítulo 2. Bem, amados e amadas, Tiago é um pastor. Pastor conhece de pessoas. Pastor tem coração voltado para os dramas das pessoas. Ou pelo menos é o que se espera de um pastor. Tiago é pastor da igreja em Jerusalém, uma igreja tradicional, uma das primeiras da história do cristianismo, e que sofria por estar também num dos centros do judaísmo. A igreja cristã nasceu no judaísmo. Era uma dificuldade por alguns momentos da história se desvincular. Por isso que algumas práticas, alguns costumes judeus, eles eram seguidos por parte dos primeiros cristãos. Historiadores concordam que, por exemplo, as reuniões eram nos sábados também. Depois, com o tempo, é que se foi deixando o sábado para se cultuar no domingo, conhecido como Dia do Senhor, por conta da ressurreição de Jesus. Houve debates assim, amados, que hoje, olhando para a história, a gente fala, poxa vida, uma coisa pequena, mas que naquele tempo era algo muito ferrenho. Por exemplo, quanto dos costumes, por exemplo, a dieta, os judeus não comem carne de porco até no dia de hoje, não é? Já os gentios, os não-judeus, graças a Deus, como eu e você, gostamos de uma carne de porco, né? Bem fritinha, é uma bênção. Aleluia. A boca cheia de água agora, só por pensar na carne de porco, né? E havia outras questões mais, né? A questão da circuncisão, por exemplo, que era uma coisa, de certo modo, até terrível, né? O recém-nascido do sexo masculino tinha que ser levado a um rabino, a um mestre, e ali, com pouca anestesia, era retirada aquela pelezinha que cobre o órgão sexual masculino. É isso mesmo. E o neném chorava, berrava, aquela história toda. Então havia algumas discussões do tipo, tem que se manter o quê? Você vai ler o livro de Atos, você vai ver que Deus começou a agir na casa também dos gentios. E gentios passaram a se converter ao cristianismo. E não era costume deles, ou destes, obedecer a dieta judaica, obedecer a circuncisão, obedecer os dias sagrados, a festa da Páscoa, tomando erva amarga e comendo pão sem fermento, enfim, festa dos pães asmos, festa dos Pentecostes, dos tabernáculos, enfim. Então Tiago é um pastor que, com uma voz firme, em Atos capítulo 15, ele determina o seguinte, olha gente, vamos fazer o seguinte, vamos manter o que é imoral, né? Realmente, imoralidade não vai fazer parte do nosso meio, a carne sufocada, a carne com sangue,
e vamos nos abster dos ídolos também. Eu não vou entrar em detalhes sobre carne sufocada no sangue, o seu, como é que chama? Chouriço, isso, não vou entrar nessa onda não. Mas de todo modo, o pastor Tiago falou, gente, vamos dar um tempo, porque a gente também não pode escandalizar os judeus. Vamos manter aberta a nossa, usando uma expressão que Paulo vai usar aos Gálatas, vamos manter a nossa destra da comunhão aberta também com os irmãos judeus. Só que antes do capítulo 15 de Atos, há o capítulo 12, obviamente, que uma grande perseguição começa a acontecer, porque a igreja de Jerusalém não estava pacificada, e judeus de outras regiões também não estavam aceitando esse verdadeiro êxodo, migração, esse proselitismo, entre aspas, essa onda de judeus se tornando cristãos. Eles passaram a ser perseguidos, e a carta aos Hebreus, você precisa ler junto com a carta de Tiago, porque faz parte desse contexto de perseguição, em que o autor aos Hebreus, que alguns vão dizer que é Paulo, outros vão dizer que é Barnabé, outros vão dizer que é uma carta tão complicada que tem que ser uma mulher que teria escrito, dizem alguns, não é? Então há uma possibilidade até mesmo de ter sido uma irmã, quem sabe Priscila. Mas de todo modo é um contexto, amados, em que os judeus estavam empreendendo fortes, severas restrições. É a palavra da onda, né? E do momento de hoje também. Restrições. Então houve uma dispersão, e Tiago, o pastor, escreve uma carta usando a expressão as 12 tribos da dispersão, que eram judeus que estavam espalhados. Onde? Olha para mim, no Egito havia uma comunidade de judeus convertidos, na Babilônia havia uma comunidade de cristãos vindos do judaísmo, e na região onde hoje é a Síria havia também. Então eles foram dispersos e precisavam então de uma unidade, de uma orientação, de como se organizarem. Eu gosto de pensar a carta de Tiago como sendo uma carta como escrita por um pastor aos membros dispersos durante a pandemia, né? Nós vivemos um pouquinho disso, de março até julho, quando a gente voltou aos cultos, de quinta-feira, e agosto a gente voltou de domingo. O que fazer, não é? Como que um pastor, sem internet, sem nada, consegue manter o seu rebanho disperso, unido? Tiago, então, teve a ideia brilhante de pegar os seus principais sermões, eu não sei qual foi o critério que ele se utilizou, imagino pela temática dele, que eram sermões de exortação para coibir determinados excessos, coibir comportamentos perniciosos. Então, por isso que fala aqui sobre o uso da língua. Só naquele tempo as igrejas tinham problema com gente que fala demais. Só naquele tempo. Então, há o problema da língua, o problema do nominalismo, de gente que dizia que era religioso, supunha ser religioso, mas não atendia às necessidades do próximo, não é? A questão também de uma vida cristã ou uma fé que não, preste atenção aqui, que não redundava em prática de solidariedade, de ajuda mesmo concreto, a questão da fé e as obras. E uma questão seríssima também que havia naquele tempo, que é a questão dos ricos e pobres. Uma certa discriminação, uma opressão dos ricos em relação aos pobres. Tiago leva esse assunto tão a sério que ele vai falar no capítulo 2, versos de 1 a 13, é a mensagem de hoje, e depois ele vai repetir essa mesma temática no capítulo 5, versos de 1 a 6. Tá ok? Os comentaristas divergem, eu só preciso apresentar isso para vocês, se os ricos que estão oprimindo os pobres são judeus não convertidos e que, de certo modo,
conseguiram arrumar algum tipo de recurso através do comércio, ou através do trabalho com a terra, ou através da expertise que chega até a ser estereotipada, né? Todo judeu gosta e consegue fazer dinheiro. Então havia judeus que conseguiram fazer dinheiro, mesmo no contexto de perseguição, e que oprimiam seus irmãos judeus que eram cristãos, tendo-os como cidadãos de segunda classe. Essa é uma possibilidade de entender esse problema de conflito de classes que o pastor Tiago coloca aqui. Um outro grupo de comentaristas, que é o que eu sigo, eu vou para o caminho mais difícil, coloca esses ricos como sendo membros das igrejas cristãs. Eles eram crentes. Não crentes, mas eles eram crentes que, a despeito de estarem convivendo com seus irmãos mais pobres, se utilizavam da sua condição social para olhar para eles só de cima. Ah, pastor Ezequias, mas por que o senhor está falando, o senhor seguiu essa segunda possibilidade? Porque o tom que Tiago se utiliza, sobretudo nesse capítulo que eu vou ler, é de pessoas que se utilizavam de discriminação ou de acepção de pessoas. Então são pessoas que frequentavam os mesmos lugares. Eram pessoas que faziam parte da mesma comunidade, mas que tinham preconceito, discriminação, racismo. Não no sentido, eles eram todos judeus, mas o racismo pode ser colocado também nesse bojo. Porque a lógica é a mesma. A palavra discriminação no original significa assim, olhar para o rosto, ou olhar para o exterior. Todas as vezes que você olha para uma pessoa e você já tem um juízo formado a partir daquilo que você vê no exterior, você está sendo discriminatório. Você está fazendo acepção de pessoas. Olha para mim, por favor, eu sei que tem algumas pegadinhas, né? Alguns exemplos que a gente acaba dando que pode parecer assim, poxa pastor, só está pegando pesado. Mas, por exemplo, a pessoa trabalha num comércio, aí chega alguém bem vestido, a pessoa trata, poxa, o que o senhor deseja? E o senhor deseja alguma coisa? Olha, o senhor quer uma água, um café, um suco? Mas se chega alguém vestido assim, a moda Bangu, como diz o outro, só dessa expressão a moda Bangu já é discriminatória, você nem... Se a pessoa começa a ver um celular e tudo, você já chama segurança. Eu nem quero entrar na questão de cor de pele, porque aí é uma questão que existe mesmo. Quem diz que não existe racismo está próximo de ser um racista. Porque tem o olhar, você olha, aí você coloca o estereótipo. Ixi, se tem uma bermudona caída então, aqui atrás, porque você olha o exterior. Isso é acepção. É acepção. Aquilo que acontece, amados, racismo estrutural, racismo recreativo. O que é racismo recreativo? É o abuso de piadas a respeito de discriminação, que pode ser a respeito de cor de pele, que pode ser a respeito de origem. Conhece aquela piada do cearense? Né? Ou quando se fala cearense, né? Quando não coloca todo mundo, é Paraíba. Fulano de tal é Paraíba, é um termo discriminatório. Aqui, por exemplo, nós temos gente bonita do Maranhão. Viva o Maranhão, né? A Paraíba, temos o Ceará.
Ou quando a gente fala da África, né? Fulano de tal é africano. Não, mas ele é de onde? Ele é de Gana. Um dia eu paguei um mico, meus micos são terríveis. Eu estava conversando com um camarada que era de Gana, arranhando algumas palavras em francês. Ele olhou para mim e falou: o que esse idiota está fazendo? Né? A Gana fala inglês. Né? Então, toma, não conhecia. Tem que saber. O cara é de Gana, o cara é de Burkina, o cara é de Butão, o cara é do Níger. Aí também fala: Níger? Conheço o Níger. É a Nigéria. Não. Níger é Níger. Nigéria é outro país. Discriminação. Então, nós vamos ler o texto, eu quero desafiá-lo a ler. E eu, assim, com todo o risco do mundo, eu coloquei a mesma chamada do movimento que marcou os Estados Unidos esse ano, o movimento Vidas Pretas Importam. Acredito que toda luta que procura realmente jogar para cima essa questão do preconceito racial, o preconceito de cor de pele, precisa realmente ser desenvolvido. A gente precisa parar para pensar nisso. Racismo na igreja, a gente tem que pensar, temos. Eu li alguma coisa, participei, assisti algumas lives, vi histórias de negros que foram alvos de preconceito na igreja, com aquelas histórias, não é? Aquelas histórias do tipo: eu orei a Deus pedindo uma namorada, e aí a primeira pessoa que eu iria ver era de Deus para mim. Aí apareceu uma pessoa, e aí aparece toda aquela designação. Eu falei: não, Deus, o senhor estava brincando, né? Então são piadas, racismo recreativo, que alguns pastores inescrupulosos ou irresponsáveis, ou burros mesmo, gostam de usar nas suas ilustrações de sermão. Então preconceito existe. Mas eu procurei então com esse tema jogar mais luz. Todas as vidas importam. Para pegar esse tema da discriminação e falar de tudo. Vamos falar de tudo? Vamos colocar tudo junto? E vamos ver no que o pastor Tiago tem para dizer para a gente. Todas as vidas importam. Vamos lá. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória? Tiago pega essa expressão de Paulo, tá? Em 1 Coríntios 2. Não façais discriminação de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrar desatenção para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes: senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões humanos, malignos? Ouvi, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia, fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores, pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não adulterarás,
também disse: não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem é de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ó Deus, eu preciso muito da sua graça. O tema que o texto nos propõe, ele é um tema difícil de ser tratado. Tem muitos sentimentos envolvidos em quem ouve o texto e no meu coração também de quem compartilha. Eu não peço que o Senhor tire os sentimentos, as afetações, as afeições, mas que de certo modo o Senhor tire as afetações, os preconceitos, quer seja por ideologia, quer seja por reducionismo ou negacionismo, o que seja, e por opressão espiritual também, maligna, diabólica. Tira, ó Pai, para que fique o suprassumo do texto sagrado, a essência da verdade bíblica, que a gente possa falar desse tema com liberdade no nosso meio, mesmo essa mensagem esteja sendo transmitida, que ninguém se utilize de má fé para poder tirar uma frase ou outra do contexto, como já aconteceu. Por favor, Deus, me esconda atrás da tua cruz. Eu preciso, ó Pai, da tua orientação. Mantenha também a atenção de quem está na galeria, de quem está aqui embaixo, de jovens, de adultos, de adolescentes, juniores, que já entendem a tua palavra. Por favor, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Dá um clique aí, João Marcos, por favor. O cristão precisa ver as pessoas como Deus a vê, sem discriminações e com relações marcadas pela misericórdia. Eu passei essa semana estudando esse texto e dizendo a mim mesmo, queridos e queridas, a despeito de termos professores, professoras aqui, muita gente bem formada, de que nós precisamos educar os nossos olhares, educar o nosso olhar. Porque todos nós, de alguma forma, fazemos discriminações. É próprio da gente. A humanidade caída, todos nós temos questões que podem envolver a cor da pele, que podem envolver a origem, como eu já disse, os trajes, enfim, o conhecimento, a posição que ocupa. O tema racismo e preconceito estão aí borbulhando na sociedade, muita coisa sendo dita. E eu não quero, por favor, entrar em questões como aquilo que vem acontecendo. No futebol, por exemplo, depois daquele jogo do PSV e um time de Istambul, na Turquia, um jogo lá no Parque dos Príncipes, se não me engano, o estádio do PSV, não. PSV, né? PSG. E depois, então, daquele acontecimento, então, esse tema ganhou amplitude. No penúltimo jogo também do Flamengo e contra o time do Bahia, tivemos uma questão que ainda está sob a investigação, mas há uma alegação de que houve uma situação de racismo. Nos Estados Unidos já aconteceu, na França já aconteceu, no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, ali no Carrefour, também envolvendo um rapaz, o Luiz Alberto Beto, que fora morto por seguranças, e uma senhora fazendo questão de filmar tudo, e está sob justiça, sob juízo. Embora alguns usem esse binômio racismo e preconceito de modo intercambiável, os estudiosos costumam fazer diferença.
O racismo sempre será acompanhado de alta dose de preconceito, mas nem sempre preconceito quer dizer racismo. Porque as manifestações preconceituosas podem envolver muito mais do que raça ou cor de pele. Se a gente for entender de que na essência só existe uma raça, que é a raça humana. Eu concordo com o francês Jacques Adesky, que vai dizer o seguinte: na luta contra o racismo, o silêncio é omissão. Então a gente não tem que se calar mesmo. Para quem não acha que a Bíblia tem também menção acerca desse assunto, num artigo escrito pelo Pedro Dulce, um pastor presbiteriano de Goiânia, o Evangelho e o Racismo, ele cita, por exemplo, o texto de de Gálatas 2, 14 e 15, quando Paulo descobre que Pedro estava sendo racista, preconceituoso. E Paulo coloca o dedo na frente de Pedro, e era uma briga de gigantes, né? E Paulo era mais novo do que Pedro. E Pedro era apóstolo há muito mais tempo do que Paulo. Né? Pedro era um gigante, mas Paulo, o atrevido Paulo, coloca o dedo na cara de Pedro e fala o seguinte: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Então não é pela cor da pele, não é por conta da dieta kosher, não é por conta da circuncisão, não é por conta de ser da origem A, B ou C, ou da linhagem A, B, C, mas pela fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Ou nós somos iguais, ou nós somos justificados pela fé, Pedro, ou você vai continuar sendo essa pessoa titubeante, esse Maria vai com as outras, essa pessoa que, quando está junto com os judeus, come com os judeus, gargalha com os judeus, mas quando chega com os gentios, mas quando chegam os judeus, você diz: não, nós somos judeus, nós temos de ser diferentes. O ponto do apóstolo Paulo é claro, simples e certeiro. E esse é o núcleo do Evangelho. E talvez aqui resida, e Pedro Dulce fala, e depois de ler aquele livraço do Tim Keller, Justiça e Racismo, que eu sugiro a vocês e posso compartilhar porque a editora Vida Nova presenteou. É um livro que está gratuito no formato PDF. As pessoas têm dificuldade de entender as dimensões pecaminosas do racismo, porque precisam entender o seguinte: em Gálatas, Paulo está dizendo que Deus nunca se relacionou conosco com base em nossa raça ou cultura. O pacto que Deus fez com os seres humanos prescinde disso. Somente pela graça de Deus poderíamos ser colocados nessa aliança de sangue. Não importa se é judeu, não importa se é gentil, o que importa é que todos nós somos em Cristo. E Paulo vai dizer isso aos Gálatas, não é um texto clássico que nós vamos encontrar no texto no capítulo 3, versículo 28, não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E ele vai repetir isso também quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 11. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então a pergunta que resta, amados, preste atenção aqui, é o seguinte: como nós vamos manter discursos de comunhão e fraternidade? Como a gente vai dizer que somos um em Cristo Jesus? Como nós vamos dizer que somos uma igreja, como a nossa aqui, se a gente mantém ainda discriminação de raça,
cultura ou origem. Nós temos que dizer não à discriminação. Dá um clique aí, João. É a proposta do pastor Tiago. Abaixo a discriminação. Abaixo a discriminação. O tom é de um sermão, por isso que o texto começa: meus irmãos. E Tiago diz: como tendes fé em nosso Senhor Jesus? Por isso que a minha tese é de que essa opressão, essa discriminação, essa situação era entre pessoas da mesma comunidade de fé. Porque Tiago diz assim: olha, vocês têm fé no Senhor Jesus, Senhor da glória. Então não façam discriminação de pessoas. Tiago prevê uma fé nesses crentes. E usa a mesma expressão de Paulo, Senhor da glória, que ele vai usar em 1 Coríntios 2:8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Olha para mim, por que Tiago usa essa expressão paulina de Senhor da glória? Ele está dizendo o seguinte: gente, olha para mim, por favor. Vamos tratar desse assunto enquanto Senhor da glória, porque vocês estão tratando isso de maneira tão baixa, tão terrena. Vocês estão olhando para as pessoas com categorias muito terrenas, muito cor de pele. Se o cara é da Macedônia, se o cara é grego, se o cara é persa, se o cara é judeu de boa cepa, de boa origem, de pedigree, o seu sobrenome, se ele é um Silva, é um Silva. Ou se ele tem algum tipo de posse, O termo discriminação aqui, amados, eu já disse para vocês no original, é olhar para o rosto, olhar para o exterior. É ser parcial, tá? É dar preferência a algo como mais valioso àquele que é rico, nascido nobre ou poderoso. Acepção de pessoas é fazer julgamentos, é uma palavrinha só no grego, não é? Que fazer julgamentos e estabelecer diferenças com base em aparência física, status social ou raça. Eu não vou citar, mas existem vários textos, preste atenção aqui, na Bíblia contra não se fazer acepção de pessoas. Vários textos, Levítico, Deuteronômio e outros, mas eu vou ler um texto só de Levítico 19:15. Não fareis injustiça no juízo. Não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Aí olha para mim, por favor. A questão da discriminação, a gente também não pode julgar o pobre porque ele é pobre, mas nem julgar o rico porque ele é rico. Né? A gente também precisa tomar muito cuidado com o racismo reverso, que é uma outra temática também. O negro também não pode ficar, eu sei que é difícil, achando que está todo mundo contra ele. Eu sei que é um assunto espinhoso, mas, por exemplo, na questão do jogo de futebol, houve também algumas situações envolvendo nacionalidades e outros xingamentos mais. Tiago diz, no versículo 2, se entrar na vossa reunião, a palavrinha no grego aqui é sinagoga, então é culto. O contexto é culto. Alguém com um anel de ouro no dedo. Gente, naquele tempo, ter um anel de ouro no dedo. Hoje tem muita gente com ouro comprado lá em Madureira, enfim. Mas, de todo modo, anel de ouro mesmo. Ouro violento. E roupas caras. E você falar o seguinte: rapaz, senta aqui, doutor. Doutor, senta aqui. E o pobre? Entra um pobre, de maré desse, fica em pé, pobre. Tem que manter o distanciamento social. Esse próprio nome, distanciamento social, já é discriminatório.
Por isso que eu estou com um pastor negro americano, que ele falou o seguinte: não existe distanciamento social, nós deveríamos chamar de distanciamento físico. Eu estou com ele. Tá? Aí a pessoa diz: ô pobre, pode ficar de pé, fica à vontade, né? Ou sente no estrado dos nossos pés. Aí era uma questão da cultura, as pessoas sentavam no chão, ou alguns nos lugares mais altos, não é? E os escravos sentavam ao pé. Estrado dos pés, amados, na linguagem bíblica, na linguagem oriental, é lugar de humilhação, de desonra, de descaso. Quem eram os pobres aqui? E quem são os pobres hoje? Eu vou dizer rapidamente aquilo que R.C. Sproul salienta no seu livro, Como se deve viver neste mundo. Pobre. Existem os pobres que são pobres por conta da preguiça. Existem textos bíblicos que falam sobre isso. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Existem pobres que são por conta da preguiça. Os caras não têm... Popularizou-se no país, por exemplo, aquela figura do Jeca Tatu, né? Você quer 1 quilo de arroz? Está batido no pilão? Não, então, tal. Existem pobres como resultado de calamidade, né? Pode ser uma guerra, um terremoto, uma situação social. Pobres como resultado de exploração, existe, né? Pobres que são pobres porque foram explorados, massacrados. E existem pobres como resultado de sacrifício pessoal, né? Pessoas que se tornam pobres para poder realmente servir aos pobres, né? Estar no meio dos pobres. Preste atenção, a gente precisa evitar uma teologia que enaltece a pobreza, tá ok? Muita gente enaltecendo a pobreza. Mas ao mesmo tempo a gente precisa reconhecer que Deus se interessa pela pobreza e pelo sofrimento que acompanha. Jesus falou: os pobres sempre tendes convosco. Aí eu sei de muita gente que lê esse texto e fala o seguinte: está vendo? O próprio Jesus disse que sempre vai ter pobre. Não, mas o contexto não é esse. O contexto, preste atenção, os pobres sempre tendes convosco para ajudar. Porque Jesus estava sendo servido com aquela mulher que estava derramando aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, enxugando com seus cabelos, e Judas, o tesoureiro, esse negócio de tesoureiro é perigoso no sentido de Judas, obviamente, falou: gente, mas para que esse desperdício? Poderia se dar aos pobres. Jesus fala o seguinte, presta atenção, os pobres vocês têm condições de ajudar a outra hora. Vocês sempre vão ter condições de ajudar os pobres. Agora a mim, vocês nem sempre vão ter. Nós precisamos servir aos pobres, sim, amados, e não apenas no Natal, por caridade. Nós também precisamos buscar a reforma de estruturas políticas e sociais que escravizam, oprimem, exploram e mantêm os pobres sendo cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Nós precisamos também lutar, amados, e graças a Deus, porque tem gente aqui interessada em estudar o direito, para a gente deixar de fazer com que as leis desse país sejam fortes para os fracos e fracas para os fortes. Há uma distinção muito grande em quem pode pagar os melhores recursos e pode, a primeira instância, a segunda instância, e isso, aquilo, e ato protelatório de um lado e do outro e tal. E o pobre, amados, quantos ladrões de galinha a gente tem presos aí, ou gente que nunca foi julgada e não precisava estar preso a priori, e outros que deveriam estar presos, mas não podem ser presos depois de julgamento de primeira instância, essa discussão que está havendo ainda no Supremo, nem sei se já definiram, se não, e está nesse imbróglio tudo. Por quê? Porque há injustiça, amados, há discriminação. Existe discriminação.
E Tiago trata esse assunto. E ele fala, amados, mais. Vocês, versículo 4, não estão fazendo distinção entre vós mesmos, e vocês não estão se tornando juízes que se baseiam em padrões malignos, porque, amados e amadas, valorizar as pessoas pela conta bancária, pelos trajes da roupa, por um anel no dedo, por um título que seja acadêmico, e algumas pessoas, virou moda, sempre foi assim, né? Inflar currículos. A pessoa faz um cursinho e tal, não completa, mas coloca lá, doutor em tal, pós-graduado em tal. Aí você vai lá na faculdade e você descobre o quê? Fulano de tal? Só fez a inscrição e deu no pé. Cá entre nós aqui, não conta para ninguém. Tem gente que faz trabalho, amados, de fazer currículo para as pessoas. E eles chamam isso de trabalho, né? Inflar o currículo. E a pessoa, às vezes, nunca fez nada na vida para ninguém. Sempre foi um preguiçoso de marca maior, um à toa na vida. Mas leva 10 minutos de conversa com esse cidadão ou com essa cidadã e sai com um currículo, amados, invejável, hein? Coisa séria. Tiago diz o seguinte, gente, isso é padrão maligno, isso é coisa do diabo. Para com isso. Ouvi, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que vos amam? Tiago está lembrando aqui, amados, eu não tenho dúvidas nenhuma daquilo que Paulo disse em 2 Coríntios, lá no capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Tiago está dizendo o seguinte, gente, vamos conversar. Deus não escolheu os pobres para o mundo a fim de fazer dos ricos na fé? Tiago aqui, como pastor que já havia pregado vários sermões no Sermão do Monte, ele está citando aqui a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não há algo relacionado ao pobre, a palavrinha no grego aqui para pobre é mendigo, é gente inferiorizada financeiramente mesmo, é alguém que não tem recursos básicos para a sobrevivência. Tiago diz, gente, Deus não escolheu os pobres para o mundo. Não era Maria, mãe de Jesus, uma mulher pobre, camponesa, uma adolescente, de família que não tinha realmente destaque. Não foi o próprio Senhor da glória, o Senhor Jesus, que nasceu numa estrebaria porque não havia lugar para ele na estalagem. Jesus não nasceu em Jerusalém, a cidade capital, nasceu em Belém. Uma cidade pequena, posto que pequena entre as milhares, como diz Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Que cidade é essa? Se eu fosse Deus, amados, eu ia fazer com que meu filho nascesse onde? Em Washington, em Paris. Ele foi nascer em Junco, na Japuíba, na Gamboa, no Campo Belo. Nasceu num lugar mais simples. Versículo 6, mas vós desonrais o pobre, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado. Tiago está dizendo, gente, por que vocês estão dando cartaz para gente rica, desonesta, gente que se aproveita da posição para poder ter algum tipo de destaque? Desculpa a expressão, eu estou com outra aqui na minha cabeça, mas por que vocês estão puxando o saco dessa gente? Por que vocês vivem babando os pés desses caras? Só por conta de um anel no dedo? Só porque de roupas luxuosas? E vocês estão ali dizendo que é alguma coisa. Por que vocês estão sendo capacho de gente
desse nível, gente que amanhã ou depois vai levar vocês nos tribunais, gente que amanhã ou depois vai oprimir vocês, gente que amanhã ou depois vai fazer com que vocês vivam de qualquer jeito, a tal modo, porque eles blasfemam o bom nome que vocês têm, eles não honram o nome de cristão. Gente, eu não sei quanto a você, mas para mim, Tiago, pegou pesado. Para de ficar tratando as pessoas assim. Que lucro, amados. Igrejas hoje em dia, amados, que valorizam, que fazem vista grossa a pecados de determinadas pessoas, porque elas são ricas. E pastores que chegam a dizer o quê? Eu prefiro fulano de tal do meu lado do que contra mim. Não dá. Coisa séria, amados. Quando o pecado é feito pelo humildezinho, ele é condenado, ele é excluído, ele é maltratado, ele é mandado expulso para a igreja. Mas quando é uma pessoa que tem uma determinada função na sociedade, eu acho muito interessante quando eu chego em um determinado lugar e as pessoas falam assim, pastor, nossa igreja tem juízes, tem médicos, tem doutores, a nossa igreja tem funcionários assim de alto padrão, de alto gabarito. Eu fico pensando, será que tem crentes? Será que tem? Eu já contei aqui várias vezes a história que o Hernandes contou, mas como ele contou muitas também, por que eu não vou contar também muitas vezes a mesma história? Uma mulher, amados, orava todo dia, porque ela mudou mais perto da cidade, do centro da cidade, então ela queria ser membro daquela igreja, Max, perto da sua casa. E ela orava todo dia, mas ela ia na igreja só com vestidinho de chita e com chinelinho de dedo. Lembra do vestidinho de chita? Agora eu fui lá. Chinelinho de dedo, né? Os filhos com aquela barriga maiorzinha um pouco, e aquela história toda. E uma igreja muito chique, né? Muito chique, muito chique. E ela, todo culto, chegava para o pastor e falava, pastor, eu quero pedir minha carta para essa igreja. E o pastor sempre dava uma conversa, a assembleia agora, só mês que vem, só ano que vem, só depois da vacina. Enfim, ele inventava uma série de coisas para a mulher. Aí certo dia a mulher ora em casa, de joelhos, e fala assim, Jesus, me ajuda, Jesus. Por que eu não consigo entrar naquela igreja? E Jesus teria dito para ela, fica tranquilo, minha filha. Eu também tenho tentado entrar nela já há um tempão, e não consigo. Não consigo. Era nessa linha aqui. Então, abaixo a discriminação, abaixo a fanfarrice de fazer um tapete vermelho para os ricaços da igreja passar e depois tira o tapete e para o pobre passar. Na igreja não pode ter isso. Pobre, rico, preto, branco, formado ou reformado, ou não formado, não é? Tem que ser todo mundo igual. Tá, baixa a discriminação. Segundo, João Marcos, não basta também ser contra a discriminação. Temos que agir com misericórdia. E aí, se eu fosse você, eu não perdi esse ponto, porque senão você vai ficar com o sermão pela metade. Você tem que prestar atenção nisso daqui mesmo. Porque talvez você não haja com discriminação. Você não é racista, como 99% da população brasileira não é racista. Foi feita pesquisa. Mas 80% já sofreu racismo. Então, tem alguma coisa errada aí nessa estatística. Mas você pode não agir com discriminação, mas isso não basta. Olhe para mim. Você precisa acompanhar a mensagem. Você precisa agir com misericórdia. É aí que o pastor Tiago diz assim. Presta atenção. A partir do versículo, eu vou pegar um pouco do 8 e do 9.
em diante. Eu coloquei 10 a 13, mas na verdade fica melhor a partir do 8. Todavia fazeis bem se estáis obedecendo à lei real, segundo a Escritura que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Então, aqui nós temos aquilo que eu chamo de dobradiça, para a gente entender esse segundo argumento de Tiago. Então, ele muda de argumento a partir da ideia da lei real, que é a lei do amor. Tá? Então, entre o abaixo a discriminação e o haja com misericórdia está a lei real, a lei do amor. Qual é a lei do amor? Amar o próximo como a nós mesmos. Mas se a gente ainda tem discriminação, a gente comete pecado, a gente é condenado pela lei. E aí no versículo 10, pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu reconheço que eu não vou usar os termos corretos porque eu não sou da área do direito, sou um curioso. Mas existe algo no direito que é chamado o seguinte: existe a lei propriamente dita, né, a dura lex, a lei clara, e existe a intenção da lei, o juízo da lei, o espírito da lei. Não é? O juiz ele fica muito nessa tensão para fazer a sua sentença. Por isso que não é fácil ser juiz. Fica se achando que é moleza. O cara bate martelo. Ele tem que entender aquilo que é o fato, a lei na sua crueza e a intenção também. Porque muita gente se aproveita desse espírito da lei para escamotear. Então, Tiago está dizendo o seguinte: olha, o espírito da lei é o amor. Se alguém guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se transgressor de todos os mandamentos. Em outras palavras, olhe para mim. Quem transgride a lei real, que é a lei do amor, e age desvalorizando o outro por conta de alguma distinção, quer seja social, racial, étnica, religiosa, enfim, tropeça no espírito da lei. E por isso é culpado, é transgressor de toda a lei. Ah, pastor, mas de onde Tiago tirou isso? Tirou isso de onde eu e você precisamos tirar. Jesus. Quando ele vai dizer no Sermão do Monte: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhares para uma mulher com olhar impuro, já adulterou com ela. Ixi! Ouvistes o que foi dito, não matarás. Mas se você chamar seu irmão de raca, você já matou ele. Raca, no original, é cabeça oca. Então a questão não está em pegar um revólver, pá, pá, pá. Isso você vai responder a um fato claro, um fato legal. Mas se você também ofende a honra de alguém, daí a questão do crime de racismo no Brasil, graças a Deus, e por lutas de anos e anos, é um crime inafiançável. Existe o crime de racismo, existe o crime de injúria racial. Não é isso, advogado? São duas questões distintas, mas sérias também. Igualmente sérias. Então Tiago nos diz o seguinte aqui, gente. Deixa eu ilustrar para vocês. Nada na lei muda. Jesus disse: até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um desses mandamentos, por menor que seja, ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele que cumprir e ensinar será chamado grande. Então, Tiago diz assim, por exemplo, o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás, versículo 11. Se não cometes adultério, por exemplo, você nunca foi para a cama com a mulher do outro, e nem com o homem do outro.
mas você é homicida, você é transgressor da mesma lei. Porque para Deus, o código legal é único. É único. Falai e procedei, como quem é de ser julgado pela lei da liberdade. Caramba. Por exemplo, a questão do adultério. O que torna o adultério um pecado não é pura e simplesmente o fato da pessoa se enamorar ou manter um relacionamento sexual fora do casamento. Mas é que, de alguma forma, o adultério é uma afronta ao Criador. C.S. Lewis conseguiu captar isso no seu excelente livro Quatro Amores, quando ele diz assim, olha, a monstruosidade da relação sexual fora do casamento, preste atenção, é que cedendo a ela, tenta-se isolar um tipo de união, a sexual, de todos os tipos de união que deveriam acompanhá-la para compor a união total. A questão do adultério para C.S. Lewis é como se você isolasse o prazer sexual do prazer da convivência com a pessoa, da ternura e da afeição. Então C.S. Lewis vai além, quando ele diz o seguinte, a atitude cristã não toma como errada a existência do prazer no sexo, como não considera errado o prazer que temos quando nos alimentamos. O erro está em querer isolar esse prazer e tentar buscá-lo por si mesmo. Da mesma maneira que não se deve buscar os prazeres do paladar sem engolir e digerir a comida, apenas mastigando-a e cuspindo. Então o que C.S. Lewis está falando é que o adúltero é aquele que se utiliza do corpo do outro como alguém que se alimenta de uma refeição, mas sem engolir. E depois mastiga e gospe fora. O adúltero é aquele que mastiga e gospe fora o outro. Ele está sendo um animal, um imbecil. Todo adúltero é um imbecil. E a palavra é essa mesma. Imbecil significa que tem parentesco com o animal. Porque ele isola o prazer sexual dos outros prazeres. Ele se brutaliza. O adultério é a brutalização do amor sexual. Você já parou para pensar nisso? Avilta a natureza humana, a dignidade humana. O adúltero se torna menos humano. É como um animal no cio. Só isso. A questão do assassinato, por exemplo. A ideia de não matarás não é apenas, eu sei que tem gente que fala, mas e aí e tal, é não assassinarás, então tem outras defesas. Não, não. A questão do não matarás é o seguinte, quando você considera o seu irmão raca, Jesus fala, você é réu do sinédrio. E quando você chama ele de louco, você é réu do fogo do inferno. E Jesus fala, amados, em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 e 25 e 26, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. O último centavo. A ideia, amados, é o seguinte, você nunca vai conseguir cultuar ao Senhor e apresentar a sua oferta de louvor ao Senhor
e a sua oferta financeira ao Senhor, se você souber que existe alguém que tem algo contra você, alguém a quem você matou no seu coração, alguém a quem você, usando uma definição do Caio Fábio, no período nobre dele, perdoar é permitir que a pessoa nasça de novo no seu coração. Se você perdoa, se perdoar é permitir que o outro nasça de novo, é porque ele já morreu. E se ele já morreu, é porque você já matou ele aqui. Você é um assassino. É. E Jesus fala que se você vai para o culto, bonito, todo charmoso, vai para o culto da Ibacem, oferecer um culto ao Senhor, ofertar ao Senhor o seu cântico, o seu hino, o seu dízimo, sua oferta, a sua vida, sua família linda, bonita, todo mundo arrumadinho, mas você sabe que alguém tem algo contra você porque você matou ele. Não é você que tem algo contra ele. Um dia uma pessoa muito má falou comigo assim: pastor, eu não tenho que pedir perdão para fulano de tal. Eu estava tentando reconciliar os dois. Ele falou: não, para mim aquela pessoa nem existe mais. Uau! Aí a gente vai para as ruas e coloca justiça, justiça, contra o assassinato que aconteceu essa semana, por exemplo, do feminicídio em vários estados, envolvendo a juíza. Mas na verdade aquela mulher já havia morrido antes, há muito tempo. Não dá, amados. A vida é um bem pessoal, intransferível, incalculável. E a gente tem que valorizar a vida. E valorizar a vida envolve se reconciliar com aquelas pessoas que têm algo contra a gente. Não significa que a pessoa vai ser nosso amigo, não. Isso é outra questão, mas nós não podemos, nosso coração. Não rompa esse ano sendo um assassino. Peça perdão a Deus, misericórdia. Aí que vem o versículo 12. Falai e procedei como quem é de ser julgado pela lei da liberdade. A lei áurea, a lei áurea também, a lei real, a lei da liberdade, a lei do amor. Essa lei. Nós vamos ser julgados. E Tiago 1,25 fala sobre essa lei. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Essa lei da liberdade, olha para mim, é a lei do coração. É a lei do coração. Ah, pastor, mas eu tenho dúvidas ainda, que raio de lei é essa? Está no Código Penal, está no Código Civil Brasileiro, aí você está pegando o seu livraço, aquele livraço assim, desse tamanho da lei, você está, meu Deus, qual a lei? A lei é essa daqui, olha para mim. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Continue estudando direito, meu queridão, minha queridona. Continue advogando, mas de todo modo, a lei perfeita é essa. E essa é a lei que está no meu e no seu coração. E é sob essa lei que nós vamos ser julgados por Deus. Quer tenhamos feito algo contra o Estado ou não, quer tenhamos uma dívida contra a sociedade ou não, quer estejamos por detrás das grades ou soltos nas ruas, todos nós vamos ser julgados, pretos, brancos, ricos, pobres, pessoas que cometeram atrocidades e não, todos nós, amados, o estuprador lá do parque, o maníaco do parque, o Elias, mataram o Elias maluco, né? Morreu. O Elias maluco também vai ser julgado e o pessoal da Sapinhatuba, todos nós somos a mesma coisa para Deus. Está comigo, gente? É a lei perfeita. É a lei da liberdade. É a lei real.
falai e procedei como quem é de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas o que significa isso? O juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo? Olha para mim, também vou explicar de uma pegada só. Mateus 18, 15 a 35, que não vou ler toda a parábola do credor incompassivo. Está comigo? Eu vou narrar a história rapidamente para a gente já partir para as aplicações e ir embora com a cuca quente. Um rei chama uma pessoa que devia uma fortuna, Neuza, uma fortuna impagável. O cidadão pede, misericórdia, rei, e ele perdoa. Aí esse infeliz sai e encontra um amigo que devia uma bagatela. Bota a mão no pescoço dele e fala assim, me paga que senão eu te mato. E a pessoa fala, perdoa. Fala, não, perdoar? Ele havia sido perdoado por uma fortuna. O rei ficou sabendo dessa história e falou assim, tá, vem para cá. Eu te perdoei o imperdoável, né? Você não quis perdoar seu parceiro, seu amigo? Eu vou te entregar os carrascos. Tá bom para você? Você vai ser torturado, os atormentadores. E assim vos fará meu Pai Celestial. Versículo 35, capítulo 18 de Mateus. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Não há nada que o seu irmão possa fazer para você que seja páreo suficiente para você comparar com aquilo que você já fez e já foi perdoado, hein? Então é bom você perdoar, porque senão você vai para o inferno. Haja com misericórdia, hein? 5 minutinhos para terminar. Está acabando. João. O culto sempre foi alvo de discriminações e violências, desde Caim e Abel até os nossos dias. Infelizmente, a guerra litúrgica tem esvaziado muitas igrejas de seus reais propósitos de missão. Eu gosto de pensar que Tiago 2 é culto, né? Porque diz o texto, se entrar na vossa reunião. É interessante, mas até nos nossos dias, culto tem gerado... meu Deus do céu, tem louvor, não tem louvor, bate palma, não bate palma, o culto é animado, não é. Eu não gosto do culto da Ibacem, culto fraco, não sei o quê, eu vou para o outro. E o pastor... Culto divide muita gente. Tem que parar de brigar por causa de culto. Parar de brigar. Mas a gente quer brigar. Né? A Ibacem tem a minha turma. Você não está aqui por causa de turma, você está aqui por causa de Jesus. Então não adianta vir. Então, culto é lugar de discriminação. Billy Graham falava sempre, citando o Martin Luther King, o horário em que há maior discriminação racial nos Estados Unidos é domingo de manhã. Por quê? Quem conhece a cultura americana sabe que os cultos de domingo pela manhã são mais frequentados que os cultos da noite. A gente tem que tomar cuidado com preconceito na igreja, tá ok? Aqui rico, pobre, aqui é tudo a mesma coisa. Feio, bonito, não tem muito bonito, então a gente tem que amar a todos, indistintamente. Segundo, para a gente terminar logo, nós temos de educar o nosso olhar para as pessoas. Elas não têm diferenças essenciais, porque na essência, amados, todo mundo é igual. Todo mundo é comedor de arroz e feijão. Se a gente fosse fazer um estudo do código genético, todos nós aqui só teríamos um código, de Adão e de Eva. Mas a melanina, a cor da pele, isso daí não significa nada, queridão.
Cor de pele não significa nada. Nada mesmo. A gente não deve ter, a gente tem que educar o olhar. E atenção, mamães e papais, a gente precisa educar as nossas crianças também. Elas precisam ser ensinadas em casa de que não tem diferença. Ah, mas por que fulano é preto? Não, fulano não é preto, ele tem uma cor diferente. Qual é a sua cor? Ah, eu sou marrom. Não é marrom? Legal. Eu sou branco, você é branco, legal. Cor, é uma cor. Todos nós somos iguais. Ricas, pobres, brancas, negras, indígenas, todos são iguais diante de Deus e devem ser iguais diante de nós. E a gente precisa entender isso, amados. O Wayne Grudem diz assim: se algum dia negarmos nossa posição singular na criação, como únicos portadores da imagem de Deus, logo passaremos a depreciar o valor da vida humana e tenderemos a enxergar os seres humanos meramente como uma forma animal superior e começaremos a tratar os outros assim. Também perderemos muito do nosso senso de significado na vida. Nós precisamos entender isso, amados. Entendeu? Nós somos iguais. Outra, o amor precisa igualar a todos em nossa sensibilidade pessoal. E amar tem a ver com doar. Não se pode pensar em um amor que não provoca algum custo. Amar é ser vulnerável ao outro sempre. É que está corrido aqui, mas a citação do C.S. Lewis nos 4 Amores sobre o amor ser vulnerável, tem que falar, não é? Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e o seu coração com certeza será arrancado e possivelmente quebrado. Se você quiser garantir que ele fique intacto, não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo ao animal. Envolva-o cuidadosamente com passatempos e pequenos luxos. Evite todo e qualquer envolvimento. Guarde em segurança no cofre ou na caixa de seu egoísmo. Mas nesse cofre seguro, sombrio, imóvel, sem ar, ele mudará. Não será quebrado, irá tornar-se inquebrável, impenetrável, impossível de ser remido. A alternativa para a tragédia, ou pelo menos para o risco da tragédia, é a condenação. O único lugar fora do céu onde você pode manter-se perfeitamente seguro de todos os perigos e perturbações do amor é o inferno. Não existe amor que não custa. Não existe amor que não faça a gente chorar. Jovenzinhos apaixonados, amor faz sofrer sim, faz chorar. Quem ama, amado, sofre. Quem ama é fraco, quem ama fica bobo mesmo. Amar é assim. E por último, resgatemos entre nós a prática da misericórdia, porque o texto termina dizendo que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A palavrinha juízo no grego é krisis, que significa distinção. A misericórdia, amados, ela triunfa sobre a distinção. Por quê? No entendimento correto do significado dessa palavra. E o que significa a palavra misericórdia? Ter o coração na miséria do outro. William Barclay vai dizer o seguinte: misericórdia é a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente podemos ver com seus olhos, pensar com a sua mente, sentir com seu coração. É mais do que sentir piedade por alguém. Pode deixar essa tela final, João. Aí, deixa eu terminar falando com você, sabe o quê? Eduque o seu olhar. Tenha o seu coração encharcado de misericórdia. Pare de analisar as pessoas como um algoritmo no seu Facebook, nas suas redes sociais, ou a imagem, um avatar que seja, uma foto. As pessoas precisam de carne, gente, de relacionamento próximo. Provoque relacionamentos. Pare de ficar com essa ideia de mundo virtual, pensando que você está amando o mundo. Não, eu amo o mundo, eu amo todos. Eu sou de todo mundo. Não, para com isso. A pessoa que tem coração de amor pelas pessoas, eu quero
terminar com essa história, concluir o curso Perspectivas, e tem uma história que eu achei fantástico. Olha para mim. Uma estudante universitária estava toda animada. Eu tenho uma paixão. Eu quero alcançar a China para Jesus. E ela morando no campus de uma universidade americana e queria alcançar a China para Jesus. Bonito, né? Aí ela foi procurar uma irmã, esposa de um professor. E ela disse, olha, eu quero aprender chinês, eu vou me dedicar, porque eu amo a China. Eu vou falar de Jesus para os chineses. Aí essa irmã perguntou, mas vem cá, você conhece algum estudante chinês aqui no campus da universidade? Os campos universitários americanos, tem gente do mundo todo. Ela falou, sim, eu conheço, mas eles se juntam, ficam entre eles, né, morando num outro conjunto de dormitórios. Lá longe, os chineses. Mas eu quero ganhar a China para Jesus. Aquela irmã chegou e falou com toda a paciência. Você já visitou a região dos dormitórios dos chineses para tentar conversar, fazer amizade? Não. É do outro lado do campo, você não está tendo ideia. Eles são bem reservados. Está seguro na cadeira? Tá? Aí essa irmãzinha falou com todo amor. Falou, minha jovem, o que faz você pensar que você vai atravessar um oceano para alcançar o povo chinês, se você não tem, se você não consegue nem cruzar o campus para ir até onde eles moram aqui perto da gente? Poxa, o que te faz? Não, eu sou contra o racismo. Racismo, sou contra. E tal, e tal. E você, como é que você faz no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia? Você está educando o seu olhar? Hã? Fazer passeata, participar de movimento, é fácil. Quero ver mudar a partir da sua casa. Querer mudar o Estado, o governo, precisa fazer alguma coisa o governo. A política precisa mudar. Você está disposto a mudar você? O seu olhar? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nada vai mudar, queridão e queridona, se você não mudar. Sai Bolsonaro, vai entrar, sei lá, qualquer um outro, nada vai mudar. Ou fica ele, ou muda o Supremo, muda o Maio, muda tudo, pode mudar o Fernando Jorge, pode mudar tudo. Se você não mudar, o Brasil vai continuar racista, o Brasil vai continuar desigual, vai continuar cada um pensando em si e tudo mais. Você precisa mudar, cara. Você é o seu pior inimigo, você é o seu problema, cara. Pode mudar de igreja, não vou mudar de igreja. Eu amo mudar de igreja. Olha para o espelho todo dia. O culpado da igreja ser do jeito que é de quem você olhar. Tá? O culpado da sua família ser do jeito que é você. Muda você. E você vai ver que muita coisa em sua volta vai mudar. E para mudar, a gente tem que mudar o nosso olhar. Então abaixe sua cabeça e diga a Deus, eu preciso mudar. Eu quero que a minha mãe seja uma melhor mãe, eu tenho que mudar como filha. Eu quero que meu esposo seja melhor esposo, mas eu preciso mudar como esposa. Eu quero que a minha igreja seja melhor, então eu preciso mudar como crente. Tem muito racismo na sociedade, então eu preciso mudar o meu olhar, o modo como eu trato, parar de fazer aquelas piadinhas sem graça de gente ignorante, gente besta. Eu preciso mudar. Não adianta eu falar no Facebook, no racismo, e eu continuar com as minhas práticas, o racismo recreativo,
É recreativo para quem faz, não é recreativo para quem sofre da brincadeira. Você já perguntou se o seu amigo gosta de você chamá-lo daquele jeito? Você já perguntou? Ah, pastor, mas a fulana de tal tem mente aberta. Tem mente aberta? Você já perguntou? Hã? Para! Trata com respeito as pessoas. Eu poderia falar da gordofobia. Uma pessoa gosta de ser chamada de gorda? Você já conversou com ela? Para! A gente precisa respeitar mais, amados, as pessoas. Poxa vida. Oh Deus, pastor Tiago nos ensinou que não pode haver discriminação de pessoas na igreja e na vida, porque a lei que impera sobre a nossa vida não é a lei do nosso país. Acima da lei do nosso país existe a lei da liberdade, ou lei áurea, ou lei perfeita, ou lei soberana. É a lei do Senhor. É amar ao próximo como a nós mesmos. É da gente não apenas ser contra a discriminação, mas a gente agir com misericórdia de quem é discriminado. E tem que começar na gente. Se não começar na gente, não adianta, vai ser blá, 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 blá. Teoria. E o mundo está cheio de discurso. A gente precisa ser parte da ação, da solução do problema. Porque parte do problema a gente já é. Deus, obrigado pela tua graça, por essa mensagem. E ajuda a gente a engolir tudo isso. E se não for para engolir, permita que a gente não engula. E que a gente fique remoendo isso ao longo de muito tempo. Para a gente descobrir o quanto que o nosso olhar é racista, é preconceituoso, é discriminatório. E quanto a gente precisa agir de misericórdia na vida, respeitando os outros, vendo as pessoas como Deus as vê. Ajude-nos nesse sentido. Por favor, Deus. Por favor, Deus. No nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente, que Deus abençoe. Na quinta-feira estaremos juntos. E que o Senhor esteja realmente falando ao nosso coração. Abaixo a discriminação. Haja com misericórdia.